Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Como dizemos sempre, nosso único propósito é a divulgação dos nossos estudos da doutrina dos Espíritos. E queremos agradecer por mais uma vez os inúmeros irmãos e irmãs que têm nos prestigiado com as suas inscrições nos nossos canais de comunicação. Pedimos ainda uma vez mais àqueles que ainda não fizeram e se o puderem, não deixem de fazê-lo, pois isso contribui muito na nossa divulgação da mensagem aqui divulgada. Hoje nós apresentaremos uma exposição realizada no Centro Caminhando para Jesus. Por isso, as imagens que os irmãos passam a ver daqui por diante são imagens realizadas no Centro Caminhando para Jesus. Bons estudos e muita paz para todos. E que a doce paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Estamos hoje, nas nossas noites de sextas-feiras, começando o trabalho do tratamento das obsessões. Nós iremos abordar o tema Condições para a cura à luz do Espiritismo. Antes, porém, peço licença aos irmãos para proferir algumas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 3º, que trata das instruções dos Espíritos, que tem como tema mundo de expiações e de provas. No item 13, nos diz o Evangelho: que vos direis dos mundos de expiações que não saibais? Pois basta observeis o em que habitais? A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que haja merecido ascender a um planeta mais ditoso. E no item 14, Kardec nos traz: entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças, a que chamais selvagens, são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semicivilizadas, constituídas desse mesmo espírito em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. E aqui fica a mensagem inicial do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa reflexão a respeito do plano existencial em que ora habitamos. E tendo isso dito, damos início à nossa temática da noite de hoje, cujo tema é Condições para a Cura à luz do Espiritismo. E talvez alguém pergunte, mas Silvio, sexta-feira não é do tratamento da obsessão? E eu pergunto, e a cura não é uma necessidade que temos com relação à obsessão? Então, a temática abrange não só as demais necessidades que temos de cura, como também da obsessão. E, inicialmente, nós lembramos
As palavras de Jesus que Mateus registrou em seu evangelho, lá no capítulo 7, nos versículos 7 e 8, que diz: Pede e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre a porta. Ou seja, é Jesus nos dizendo, em outras palavras, que aquele que procura, acha. E se nós temos a necessidade ou buscamos a nossa cura, nós a conseguiremos. Mas não é um simples bater de porta, não é? Não é simples ou um simples buscar que irá nos proporcionar os nossos objetivos. Há necessidade de realizarmos determinadas observações, propostas inclusive pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Das condições para a cura. Inicialmente, nós perguntamos: será necessária apenas a fé, ou o merecimento, ou a necessidade? O que nós achamos a respeito disso? É necessário apenas isso, ou há algo mais que precisamos fazer? Ou há outros envolvimentos que influem nessa realidade? Nós lembramos que é da natureza humana buscar a cura. Ou seja, é uma questão natural todos nós buscarmos a nossa cura. Não só porque estamos com algum tipo de doença ou com algo mais, faz parte da realidade humana buscarmos, se não a cura, mas a solução para as nossas problemáticas. Mas nós lembramos que ela dependerá da atração e repulsão dos fluidos curadores por parte daqueles que necessitam recebê-los. E quais fluidos seriam esses? Seriam os fluidos que a espiritualidade superior nos envia? Seria os fluidos que o médium ou os médiuns curadores nos enviam? Seriam apenas os fluidos que os passistas nos transmitem? Ou seriam necessariamente aquele que nós emitimos, ou que nós produzimos na nossa realidade das nossas vidas? Sim, porque seja qual for o fluido que nos seja enviado, se nós não estivermos vibrando em sintonia naquele padrão vibratório, esses fluidos simplesmente não irão nos atingir. Sejam eles bons, sejam eles maus. Então é muito importante lembrarmos que, como condição de cura, é fundamental nós participarmos dela. Pois, em primeira instância, nós somos os primeiros e verdadeiros médicos de nós mesmos. A cura ela pode ocorrer a qualquer momento ou lugar, mesmo sem intervenção de encarnados, pois ajuda espiritual sempre haverá. É isso que Kardec nos ensina. É isso que Kardec nos diz na codificação. Nós estamos todo o tempo. Não é só quando estamos na casa espírita, ou quando estamos recebendo passe, ou na mesa de cirurgia espiritual, ou no tratamento propriamente dito. A todo instante, a espiritualidade protetora, a espiritualidade orientadora está junto de nós, bem pertinho de nós, a nos ajudar, a nos intuir, a nos inspirar. Ou seja, os mensageiros divinos, por acréscimo da misericórdia divina, sempre estão ao nosso lado, por orientação divina, pois somos filhos de Deus, tal qual eles, necessitados e recebendo a todo instante a orientação do Pai, o Pai que quer o bem de todos os seus filhos, indistintamente. Só que nós, invariavelmente, só o buscamos, na grande maioria das vezes, quando não nos revoltamos, quando estamos necessitando. E muitas das vezes queremos aquilo que achamos que é melhor para nós. A cura é uma condição natural do ser. Todos nós desejamos, todos nós merecemos, todos nós, cedo ou tarde, a atingiremos. Como, Silvio, todos nós iremos atingir a cura? Sim, porque Deus não criou o ser para sofrer.
não nos criou para existenciarmos tal ou qual problemática. As problemáticas de vida, inclusive as obsessões, como as doenças do corpo físico e do corpo mental, existem para nos mostrar a necessidade de algo que precisamos existenciar. Sem nos darmos conta, nos vemos influenciados pelos irmãos chamados obsessores, que na realidade são nossos iguais, são nossos parentes, são nossos amigos, são nossos mais próximos de nós mesmos. Muitas das vezes esses nos conhecem melhor do que nós mesmos. E por ligações, muitas das vezes tênue, mas muito firme, existenciais e preponderantes do nosso ser, estão ligados a nós. E sem nos darmos conta, nos queixamos. Porque um espírito obsessor, ou um espírito mau, sem entender que na realidade ele é um instrumento divino que nos é colocado para nos despertar, para nos ajudar na nossa existência a evoluir, está lá, ligado a nós. E, invariavelmente, junto de nós, por afinidade. Porque encontram e trazem por si as relações e vibrações dissemelhantes. Situações vividas em outras vidas, situações vividas na vida presente, seja em que for, mas sempre o obsessor não consegue se ligar ao obsediado sem antes encontrar em nós a devida sintonia, a devida qualidade. Entretanto, se necessário para a evolução do doente, este continuará com a dor ou limitação que o reajustará. Ou seja, é da natureza humana buscarmos a cura. Nós precisamos da cura. Até porque a cura, a verdadeira cura, não alívio do sintoma, mas a cura, ela nos mostrará que atingimos o degrau de evolução que todos nós viemos buscarmos aprender. Entretanto, muitas das vezes, esse mal, ou a doença, ou a aflição, ele não passa. Porque muitas das vezes nós ainda não aprendemos a lição necessária, ou tampouco espiamos os erros do passado. E às vezes isso nos faz pensar que nossas preces não foram ouvidas. E muitas das vezes vem aí a insatisfação, a revolta, a queixa, a reclamação. Dizemos que a vida é madrasta e não aceitamos a realidade que experimentamos. Porém, perguntar a si próprio o que foi ou o que nós deixamos de fazer para que tal ou qual situação se modifique ou seja alterada, ou tenha o destino que tanto anseiamos e desejamos, isso nós não fazemos. Porque imaginamos que a cura é algo que precisa acontecer, seja de que forma for, sem a nossa participação. Como a um médico que se diagnostica determinada patologia, e o médico passa um receituário. E o paciente nem sempre toma o remédio de forma adequada. E sem se aperceber que até esse remédio, para o corpo físico, que o paciente necessita colaborar com aquela determinada posologia, com aquela determinada situação de acompanhamento daquela medicação que precisa ser tomada e observações e cuidados que precisam ser vividos e experimentados, nem sempre se toma o devido cuidado. Por exemplo, o médico passa um remédio para se tomar por 10 dias. Lá pelo 5º dia você já se sente melhor. A primeira coisa que você esquece de tomar é o horário certo. Sem se dar conta que um antibiótico necessita se tomar no horário durante determinado número de dias, de forma religiosa. Assim é o tratamento espiritual. Muitos de nós vêm para a casa espírita ou faz o tratamento espiritual
seja cirúrgico, espiritual ou de desobsessão, quando se sente melhor, ou pelo menos aqueles anseios, aqueles medos, aqueles incômodos que antes perturbava tanto, são aliviados, se começa a agir corriqueiramente, como se fazia antes, sem dar-se conta que foram justamente essas atitudes que o levaram, ou que nos levam a vivenciar e experimentar determinadas problemáticas. E nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 479, uma questão que nos ajuda a compreender a questão da prece com relação ao tratamento e realização das nossas curas. Perguntou Kardec a espiritualidade superior. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Ou seja, muitos de nós vêm à casa espírita imaginando que é a frequência, é a passagem na mesa, são os passos, a água frutificada, o bastante para poder se tratar, ou realizar seu tratamento desobsessivo. E muitas das vezes, no início, bem no início, vivenciando toda a ansiedade e problemática existencial que a obsessão proporciona, nós até oramos. Entretanto, mais uma vez, quando nos sentimos melhor, a primeira coisa que esquecemos é a prece. E a espiritualidade nos respondeu: a prece é, em tudo, um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Ou seja, é a espiritualidade nos esclarecendo que a prece ela é útil e importante em qualquer situação da vida. É a prece que nos liga ao Criador. Os nossos pensamentos, quando distantes dos nossos propósitos, não possibilitam a condição de conquista daquilo que desejamos. A prece é a condição inquestionável que nos liga ao divino Criador. E quando nós nos ligamos a Deus, temos respostas para tudo. Temos respostas para as nossas ansiedades, para a aceitação da cura ou a aceitação da não cura. Como assim, se a aceitação da cura? É porque nós, muitas das vezes, desejamos a cura, mas não aceitamos a cura. Porque a cura exige, muitas das vezes, uma modificação de hábito, um costume que você precisa se desvencilhar dele. E ligado a Deus, a sua sublime e amorosa situação de nos orientar, percebemos e aceitamos mais naturalmente a realidade que nos toca. E quando murmuramos apenas palavras tipo do Deus me ajude, isso de nada funciona. Ele até escuta. Ele até procura nos enviar as mensagens, como aqui agora. Qual de nós estamos ligados aos nossos propósitos nesse momento? Qual de nós está mantendo a condição mental necessária para poder receber a ajuda que aqui viemos buscar? E certamente, seguramente, a grande maioria dirá que sim. Entretanto, o irmão que não alimenta em si a sua ajuda, a sua busca, a sua sintonia, a sua prece interior, sem se aperceber, se desliga de uma corrente espiritual que existe e que nos alimenta nesse momento. Sem nos apercebermos, as ideias que alimentamos, pequeninas, influenciam diretamente no resultado que aqui viemos buscar. Ah, mas essa história eu já ouvi tantas vezes. Essa realidade de desobsessão já nos foi vivida e todas as sextas-feiras eu estou aqui, ouvindo e sendo repetido isso. Por quantas vezes mais eu vou ter que ouvir? E podemos dizer e responder sem medo de errar. Vai ser necessário lhe dizer tantas quantas vezes necessária for, para que você compreenda. Até que você alcance as realidades que o ensino do tratamento desobsessivo pode lhe proporcionar. Como as palavras do Cristo, que há mais de 2000 anos nós escutamos e repetimos e ainda não entendemos. Muitos de nós
estamos aqui, repetindo e repetindo as mesmas situações, sem nos darmos conta que somos nós mesmos os principais responsáveis pela problemática de vida que estamos experimentando. E a primeira responsabilidade que nós acreditamos é ao obsessor. E sem nos darmos conta, somos nós que os atraímos. Nós mesmos, pessoalmente, lá no iniciozinho, quando aqui chegamos, fizemos 1, 2, 3, 10 tratamentos consecutivos. Um atrás do outro. 10 tratamentos. Melhorei. Tive uma melhora relativa. Mas não saía do tratamento. Sempre, toda quinta-feira, quando ia fazer a entrevista, se repetia. Você volta para o tratamento B. Tratamento desobsessivo. Até um dia que um entrevistador nos perguntou: "Bom, meu irmão, agora você tem que dizer o que é que está acontecendo. Nós não sabemos mais o que lhe dizer. Porque todas as informações que nós poderíamos passar para você, nós já passamos. Já é dito nos dias que você frequenta a casa. A tarefa que você tem que realizar, você já participa. Entretanto, a situação se repete. Existe um médico fundamental nessa história, que nem Jesus, nem Deus, nem espírito nenhum vai lhe ajudar. Só você, de você para com você, dizendo o que quer e se propondo a realizar a sua cura, você irá realizar. Seja de uma dor de cabeça, seja de um câncer, seja de uma obsessão. Não, meus irmãos, não é a mediunidade que faz ninguém sofrer. Mediunidade é uma condição como um atributo qualquer, nos dado pela divindade, pelo Criador, que é comum a qualquer um de nós, que se manifesta de forma diferente em todos nós. Cada um tem uma realidade mediúnica diferente, assim como é o tom da voz, assim como é o jeito de andar, assim como é a sensibilidade do toque, assim como é a percepção que se tem da vida. Cada um de nós percebemos a vida segundo as suas próprias condições. Ou, pelo menos, podemos dizer, sem medo de errar. Cada um de nós percebe a vida segundo a atenção e o cuidado que busca para a sua realização, para o seu aprendizado. Cada um evolui e cada um galga o degrau que lhe é possível, que busca. Muitos de nós ainda estão satisfeitos com as mesmices, com a zona de conforto. Não, aqui está bom demais. Eu já cheguei aonde eu podia chegar. Olha, eu já faço campanha do quilo, eu já até aplico passe, eu trabalho na doutrinação. Eu até médio sou, mas não, mediunidade agora ainda não. Alguns dizem, outros até trabalham. Mas não se põe nas mãos toda a potencialidade ofertada pela própria vida para que você possa desenvolver-se. Não, e não é fazer favor a ninguém, mas a si próprio. E quando nós nos deparamos com a realidade de doença ou de obsessão, desejamos a cura. É natural, como já vimos, todos nós buscarmos a cura. Faz parte da condição humana buscar a sua melhoria pessoal, buscar a sua evolução interior. Entretanto, aqueles valores que entendemos como normais, como bastantes, são, via de regra, os problemas que alimentamos em nós, que nos faz com que continuemos a patinar, exatamente isso, a patinar na vida. Não, eu já tenho um bom emprego, eu já sou formado, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho um carro, eu tenho uma boa vida social, ou pelo menos razoável, eu quero só buscar manter. No entanto, você veio com uma possibilidade de vida, de realização muito maior. Mas quando você chega no meio do caminho, acha que está bom, que já fez muito. Quando você olha ao seu redor, muitos não fazem nem o que você faz. Senão, meus vizinhos não fazem nem a metade do que eu faço.
eu sou capaz do que todos os meus colegas de trabalho. Nenhum outro aluno foi capaz de fazer o que eu fiz na escola ou no centro espírita. Tá bom demais. E aí o triste engano. Você que veio para repetir um aprendizado existencial, você que veio para se ajudar a evoluir, é o seu principal problema, que não lhe permite evoluir. Porque você entende que aquela vidinha ali está bom demais, porque você se habitua a fazer o que os outros fazem. E quando você faz um pouquinho mais, você se diferencia, você se acha melhor. E aí o triste engano. A mediunidade que foi lhe dada como oportunidade de despertar para a espiritualidade serve como instrumento de vaidade, porque você se sente diferente. E mal você compreende que a mediunidade não é privilégio seu, assim como é todas as outras aptidões. Todos nós temos as mesmas aptidões. De ver, de ouvir, de falar, de perceber, de sentir, de raciocinar. Porém, cada um usa segundo as suas possibilidades a essas realidades. Assim é também a mediunidade. E nós vamos criando para nós as nossas próprias doenças, quando poderíamos ser o principal e único curador de nós mesmos. Mas continuemos com a nossa exposição. E continua o Livro dos Espíritos nos dizendo: Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Ou seja, é a espiritualidade nos dizendo muito claramente que nós não precisamos ou não podemos só orar. Precisamos sim orar, é fundamental. Os próprios Espíritos já nos dizem que a prece é um instrumento que pode ser útil em qualquer situação. Mas se você só ora e não age, você não procura se ajudar, e você dorme na hora de despertar, e você fica esperando o auxílio dos Espíritos quando era a sua parte de realização, você está simplesmente se enganando. Deus não nos ajudará se nós não fizermos a nossa parte. Essa é a questão. Temos uma parcela que ela é inegociável. Ela é incondicional à nossa condição de realização. Ou nós fazemos, ou ninguém fará por nós. Que é a nossa própria evolução. Como alguém pode fazer um outro evoluir? No máximo, dar-se as orientações, as sugestões, o apoio. Mas a ação, essa pertence a cada um de nós. Ou nós fazemos a nossa parte, ou não conseguiremos atingir os nossos propósitos. E não vamos poder dizer que as nossas preces não foram ouvidas. Não vamos poder dizer que os Espíritos não nos ajudaram. Não, meus irmãos. Eles estão aqui e a toda hora, sempre a nos ajudar. Ocorre que muitas das vezes, até na hora da prece, da palestra, aquele momento inicial onde precisamos unir nossos pensamentos, nossas ideias, nossos sentimentos. E Kardec nos ensina que quando oramos em conjunto, essa prece toma uma potencialidade muito maior. Estamos envoltos com ideias distantes daqui. E às vezes as ideias desenvolvidas durante a palestra, nós fugimos. A nossa mente, habituada e acostumada com valores distantes daqueles que estão sendo desenvolvidos, foge. Sem perceber, você dorme. Ou simplesmente nos apegamos ao celular, ou simplesmente nos voltamos para qualquer lembrança de qualquer compromisso. E aqui não estamos discutindo se é mais importante ou se é menos importante. O que nós queremos nos referir é que é esse momento que você precisa dedicar a si próprio, na evolução daquelas ideias que são proferidas por sugestões da espiritualidade, para que nós nos alimentemos em energia e força, na energia vibratória da condição de prece que nós precisamos alimentar do início
ao fim de cada reunião, que nós deixamos de lado. Sem nos apercebermos. Não nos damos conta do que estamos fazendo. E ajuda sempre vem. Ajuda é dada a cada momento, a cada instante. Não duvidem disso. Deus está presente em nossas vidas a cada momento. Porém, como Deus, Criador, nós, como seres, criaturas, não temos noção desse significado. Não alcançamos a proporção e a realidade existencial do Criador que está junto de nós, porque estamos envoltos com os nossos próprios valores, aqueles modestos valores que conseguimos construir e muitas das vezes achamos serem grandes valores, que em destinação da vida maior são simples e modestos valores. É isso que nos falta. A obsessão se instala através de uma postura adquirida, pois a ligação mediúnica requer afinidade. Então aí nós precisamos compreender que quando nós estamos ligados de alguma forma, de alguma maneira, pelo irmão que nos obsedia, seja em que nível for, seja simples, seja a obsessão mais aprofundada, nós consentimos que eles tenham de nós se aproximar. Mas Silvio, você está falando aí de mediunidade. E nós repetimos. Todos nós temos uma condição mediúnica. Se algum de nós não tiver essa condição mediúnica, a obsessão não se processaria. Ou seja, é a possibilidade que o ser desencarnado encontra no ser encarnado de percepção e de ligação com o mundo espiritual, a qual denominamos de mediunidade, que possibilita a instalação de uma obsessão. Ou seja, só que ela só acontece se antes nós assumirmos, e via de regra, é um comportamento ou uma postura adquirida. Se não na vida presente, já na vida passada, que você já trouxe. Em hábito, em costume, em pensamento, em sentimento, em buscas pessoais, que não se dá conta da realidade. Os valores que nós estamos habituados a existenciar, a experimentar, a vivenciar, estão tão arraigados àquela condição existencial material, que nada de errado há, nada de mal há, mas que limita a nossa condição de evolução e de percepção. Assim como todas as aptidões que o ser tem, a mediunidade é uma das que também possibilita a evolução do ser. Só que nós estamos voltados para a matéria, que muitas das vezes imaginamos ser a vida espiritual uma coisa distante, uma coisa que difícil de se alcançar, complicada de se entender. E na realidade, a vida espiritual faz parte da nossa condição de existir a todos os instantes, a todos os momentos. Não é só no centro espírita, não. É em casa, é no trabalho, é na vida social, é em qualquer realidade que você experimente. A vida espiritual está junto de nós, nos tocando, nos chamando, nos inspirando, nos orientando, nos alertando. E muitas das vezes só damos atenção aos resultados, a que denominamos objetivos. E são muitas das vezes de uma objetividade tamanha da realidade espiritual, mas por nós não a permitirmos ser entendida, deixamos de lado. E todas as problemáticas de vida, seja física, seja imaterial, se instalam na nossa realidade. Os nossos entendimentos estão montados e situados naquilo que a gente entende por verdade. E quando se diz que cada um vivencia e aceita a verdade que lhe é possível, não compreende.
A nossa condição de raciocínio é que nos possibilita compreender a realidade existencial, material ou espiritual, que nos é possível. Mas, Silvio, você está dizendo que nós somos limitados? Absolutamente. É justamente o contrário. Quando nós buscamos entender, quando nós nos dedicamos ao estudo, quando nós buscamos o aprendizado daquilo que ignoramos, nós corremos um sério risco de aprender a realidade. Uma realidade nova, existencial, que nos possibilitará uma condição diferente de vida. E é disso que a grande maioria de nós foge. Porque aquilo que construiu é aquilo que entende por suficiente para experimentar. E por isso, muitas das vezes, a obsessão não é resolvida, não é tratada. E por isso, muitas das vezes, o câncer vem. E por isso, muitas das vezes, a dor de cabeça não passa. Silvio, você está sendo trágico. Não, meus irmãos. É a doutrina dos Espíritos que nos ensinam isso. Está lá, são diversos autores, além de todos os Espíritos citados por Kardec, por Chico Xavier. Nós despertamos quando a doença nos bate à porta. Seja uma simples dor de cabeça, seja um câncer. Às vezes precisamos do câncer para despertar. Nem sempre despertamos, porque nos abraçamos ao câncer como causa. Nos abraçamos à dor de cabeça, muitas das vezes, como uma realidade existencial em nós. Quando muitas das vezes eles nada mais são do que, como Herculano Pires nos sugere, uma sineta que toca para que nós possamos despertar, nos dizendo que algo está errado e precisa mudar. E é isso que nós precisamos fazer. Literalmente, dar atenção à sineta que toca, seja uma dor de cabeça, seja um câncer, seja uma obsessão. É a obsessão, muitas das vezes, a sineta que nos toca na vida para nos chamar ao aprendizado, para que numa casa espírita possamos aprender as realidades que nos rodeiam. No livro dos Médiuns, no capítulo 29, Kardec nos traz: como o mais poderoso antídoto desse veneno é a caridade que procuram sufocar. Não é necessário esperar que o mal se torne incurável, para então levar o remédio. Não é necessário nem mesmo esperar os primeiros sintomas, é necessário a prevenção. Ou seja, a espiritualidade inferior a esses nossos irmãos que denominamos de obsessores, eles estão se aproximando de nós para que nós possamos evitar a prática da caridade. Quando é a prática da caridade que nós precisamos praticar. Nós precisamos trabalhar em nós as condições necessárias para diminuir os primeiros sintomas. Muitas das vezes, algumas problemáticas de vida nos afligem e por entendermos e a compreendermos de forma leve, vamos deixando a situação passar, para que nós consigamos solucionar mais adiante. Quando a própria medicina nos ensina que o melhor cuidado, o melhor tratamento é a profilaxia, ou seja, a prevenção de qualquer doença que você possa e deva realizar. Assim é a questão do tratamento espiritual. Assim é a questão do tratamento das obsessões. Assim é a questão dos tratamentos morais que muitas das vezes somos levados a realizar. No acontecimento dos cânceres ou das dores de cabeça. Nós nos imaginamos apenas seres físicos e cuidamos exclusivamente das reações físicas que nos acometem e não nos damos conta. Embora a doutrina dos Espíritos nos ensina que trazemos com nós uma bagagem de vidas passadas que precisam ser trabalhadas. Imaginamos que tudo se resolve na vida presente. E não buscamos em nós ou para nós as realizações que precisamos conquistar. Para isso, há dois meios eficazes. Se forem bem empregados, a prece do coração e o estudo atento dos menores sinais
que revelam a presença de espíritos mistificadores. Está lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, ainda no mesmo capítulo. Ou seja, são os espíritos nos ensinando, nos dizendo, insistindo em nós, que nós precisamos realizar o estudo cuidadoso, aprimorado, frequente e sequente da doutrina espírita. Se nós quisermos entender a realidade obsessiva em que estamos envolvidos, os males que nos afligem, seja dor de cabeça, seja qual for o mal que nos ocorra. Se nós não buscarmos o entendimento e o aprendizado necessário desse mundo que nos rodeia e que nos parece distante e que está mais próximo da nossa realidade existencial do que possamos imaginar, nós simplesmente vamos continuar patinando, repetindo os mesmos erros, experimentando as mesmas situações, vivendo altos e baixos, às vezes mais baixos do que altos, mas sem as respostas tão necessárias. Todas as vezes que nos sentimos mal, vamos dizer, vou lá no centro, tomar uns passes, tomar água fluidificada, fazer um tratamento espiritual, que aí eu melhoro. Triste engano. Até recebe um alívio pela frequência do centro, pois a atmosfera proporciona essa condição de bem-estar, a atmosfera espiritual. Mas, ao retornar para o seu dia a dia, em repetindo as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, os mesmos propósitos, as mesmas ideias, sinto muito, tudo voltará. E alguns até poderão dizer, poxa vida, eu fiz 10 tratamentos espirituais, não adiantou de nada. Como eu mesmo, lá atrás, me perguntaram o que é que está acontecendo com você. O que é que está lhe faltando? E o entrevistador nos disse claramente, não precisa responder para mim. Responda para você. O que falta você fazer para você mesmo? Porque informação você já tem. Orientação você já tem. Tempo de casa já é o suficiente. Doutrina a gente já sabe que você compreende. Falta você dizer. Para você mesmo. E é isso que cada um de nós precisa dizer para si próprio. O que falta em mim para proporcionar-me a cura que tanto necessito, a cura que tanto busco. E continua o Livro dos Médiuns nos dizendo, o primeiro atrai os bons espíritos que não assistem, senão os que nos ajudam por sua confiança em Deus. O outro prova aos maus que tem que tratar as pessoas esclarecidas e suficientemente sensatas para não se deixarem enganar. Ou seja, se nós não tivermos um esclarecimento devido, as posturas adequadas, pode colocar em ordem inversa, se assim o desejar, como está a leitura, que simplesmente você estará continuando a patinar dentro da sua própria vida. E não poderemos nos queixar de Deus, nem de Jesus, nem da doutrina, não, nem tampouco do centro. Porque o centro espírita, esse não resolve problema de ninguém. A doutrina dá uma orientação para que você mesmo resolva os seus problemas. Deus nos dá todas as possibilidades e oportunidades de erro, pois o erro faz parte do aprendizado, e diante do aprendizado realizar a correção do erro. E é isso que nós nos propomos dentro da Casa Espírita. A não resolver o problema de ninguém, mas ajudar a cada um resolver o seu próprio problema. Sim, porque essa é uma questão inalienável. Cada um de nós precisa, diante da compreensão dos ensinamentos crísticos, realizar as atividades, os procedimentos que o próprio mestre nos exemplificou. Não exatamente igual a 2000 anos atrás, pois os costumes eram diferentes, mas a realidade presente, guardando dentro de si
o sentimento e a busca da caridade. A busca do aprendizado interior, que nos proporcionará a percepção e o alcance da realidade espiritual. Não, meus irmãos, a realidade espiritual não é uma coisa longínqua, distante. Os espíritos não estão distantes de nós, eles estão bem juntinhos de nós. A condição de percepção nossa é que nos tornará mais distantes ou mais próximos deles. As nossas atitudes, os nossos procedimentos, os nossos valores alimentados em nossas vidas é que nos possibilitará que eles se aproximem de nós ou se distanciem de nós. O Espírito Superior, infelizmente, não vai se aproximar de quem não busca realizar a sua vida valores elevados. Estarão conosco aqueles que se ligam a nós pelas possibilidades que nós permitimos. E se nos voltarmos essencialmente para a materialidade, para o vil metal, são aqueles que estão voltados para a materialidade. Para o vil metal é que de nós se aproximará. Porque o Espírito Superior já superou a questão da posse. Ele já domina a matéria. Nós é que precisamos ainda da materialidade para podermos evoluir. O pensamento e a vontade como agentes, segundo a Gênese. Lá no capítulo 14, no item 14, nos diz Kardec: os espíritos agem sobre os fluidos espirituais. Não que os manipulem como os homens manipulam os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a tais fluidos estas ou aquela direção. Eles os aglomeram, os combinam e os dispersam. Ou seja, nós, enquanto estamos habituados a trabalhar com as mãos, com os sentimentos, aquilo que tratamos como objeto de vida, e não poderia ser diferente, afinal de contas, se trata da matéria. Não? Os espíritos o fazem com o pensamento. Só que tem um detalhe muito importante aí. Tudo, sem exceção, que realizamos, até a manipulação da matéria, antes nós processamos em pensamento. A espiritualidade já não depende mais da materialidade para processar aquilo que buscam realizar. Pelo menos da matéria mais densa. Os nossos irmãos obsessores precisam se ligar a nós para realizar essas atividades, porque eles não têm mãos, nem a condição evoluída do pensar para manipular as realizações que precisa realizar. Mas nós é que damos a ele essas condições. Do sentir, do curtir, do aproveitar, daquilo que está mais próximo deles, de valores de vida, que são os nossos, que ainda estão essencialmente voltados para a matéria. Entretanto, nós usamos religiosamente o nosso pensamento para processar esses. E a espiritualidade superior não mais depende da matéria. Então, se nós quisermos que essa espiritualidade superior se aproxime de nós e nos ajude, nós precisamos pular essa etapa. Os valores materiais. E aí devemos entender da forma mais ampla possível. Que possamos ter da matéria ou na matéria o instrumento e o objeto de vida para existenciarmos esse plano em que habitamos. Mas que não seja ele o objeto de propósito de vida, mas sim apenas um exercício para a vida. Infelizmente, o horário não nos permite continuar. Essa apresentação é a continuação de duas outras que já fizemos aqui a respeito da cura, que todos os irmãos poderão encontrar no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Essa palestra está incompleta, que nós apresentamos aqui, porque o tempo não nos permitiu terminá-la, mas dentro em breve, dentro de mais alguns dias, iremos apresentá-la de forma completa. Lá no nosso canal, Encontrando o Espiritismo, do YouTube. Muita paz para todos.
Bom, meus irmãos, chegamos ao final. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa feliz oportunidade que nos foi oferecida na noite de hoje. Graças te damos, amigo meu, pela certeza que nos proporciona da assistência amiga, da orientação incondicional que nos envia através dos teus mensageiros de amor. Permite-nos, Senhor, ampliar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ideias, em torno das tuas verdades, para que assim possamos nos preparar de forma mais adequada para o caminho existencial que o Pai guarda para todos nós. E assim, mestre amado, mais uma vez te agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento, para em teu nome finalizarmos os nossos estudos na primeira parte da noite. E da paz para todos.